ver o rosto de vocês. Já agora está visível para vocês. Pois é, Thaís, a gente. Eu achei que a Juliana viria também. Vamos ver se, quem sabe ela chega, né? Mas daqui a pouco, esperar por ela. Então, gente, chegamos a 1.6, que é a última subseção aqui do ponto 1. E aí depois a gente vai para o ponto 2, né? A gente fecha uma sessão toda. E essa sessão aqui tem 2 parágrafos. Trata de um tema bem interessante, assim, eu acho muito mais próximo do que a gente está acostumado, né, a trabalhar no nosso dia a dia, que traz exemplos mais concretos, então eu acho que fica mais, fica mais tranquilo para compreender. Eu posso ler, então, parte a parte, e aí a gente pode parar, né, e fazer os comentários, colocar as dúvidas. Então, deixa eu ver, a primeira parte aqui, eu acho que dá para ler a conceituação geral, aí depois parar mais ou menos aqui, né, para conversar um pouco. Então, vamos lá. Obstruir o sucesso cognitivo de um agente. Perdão, não li o título, né? Danos e erros epistêmicos. Aqui, erros epistêmicos, eu acho que a palavra wrong é a melhor traduzida aqui como injustiça, talvez porque parece um sentido moral. Então, eu fiquei confuso ali nas primeiras leituras, mas aí fui ver, a tradução acho que não ficou tão boa aqui, e aí quando tiver a palavra erro, talvez seja melhor a gente ler como injustiça epistêmica. Então, danos e injustiças epistêmicas, ficaria, né? Obstruir o sucesso cognitivo de um agente constitui um dano epistêmico. Obstruir indevidamente o sucesso cognitivo de um agente constitui uma injustiça epistêmica. Em uma situação na qual um falso testemunho seria um dano epistêmico, um testemunho desonesto seria uma injustiça epistêmica. Mas o leque de danos e injustiças epistêmicas pode ser muito mais amplo do que aqueles que envolvem falsidade e engano. Então, aqui já tem uma classificação geral, né, que o autor traz, de danos epistêmicos, injustiças epistêmicas, e às vezes um, uma, vamos dizer assim, uma atitude epistêmica pode ser um erro, pode ser um dano, às vezes ela pode ser uma injustiça, né? E aí a avaliação de cada caso, acho que tem que ser feita, a avaliação tem que ser feita caso a caso para tentar entender se é um dano, se é uma injustiça, ou se é os dois, né? Acho que pode acontecer de ser os dois, em alguns casos. Deixa eu ver. Aí ele dá os exemplos aqui do que poderiam ser esses danos e injustiças, né? Insinuação, quando alguém insinua algo, desatenção e doutrinação podem constituir danos ou erros epistêmicos. Cada um deles pode obstruir, e às vezes obstruir indevidamente o sucesso cognitivo de um agente. Então, quando alguém insinua algo, quando alguém não presta atenção em algo, ou quando alguém doutrina uma outra pessoa, tenta passar uma doutrina a outra pessoa, isso pode ser um dano ou pode ser uma injustiça epistêmica, né? Ou ambos, acho que não é exclusivo aqui. Isso ocorre, então, quando obstrui indevidamente o sucesso cognitivo, quando você impede, por exemplo, alguém de ter sucesso cognitivo,
você está cometendo uma injustiça em alguns casos, ou simplesmente você está causando um dano, ainda que não seja uma injustiça, mas um problema cognitivo ali você está causando, né? Um problema, qual que é o problema? Obstruir o sucesso cognitivo de alguém, né? Ou de algo, não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas pode ser um procedimento, como vai aparecer mais adiante. E aí vem os exemplos. Por exemplo, posso induzi-lo a tirar conclusões falsas, mesmo que o que eu diga seja verdade. Por exemplo, quando digo as vítimas foram mortas por um imigrante, mesmo que o que eu diga seja literalmente verdade, isso pode levar meu ouvinte a pensar que o fato do assassino ser imigrante era de alguma forma relevante para explicar o crime. Ó, esse aqui é um caso interessante, gente. O que, que vocês acham? Abri aqui para vocês falarem também, senão só eu falo, né? Vocês não acharam interessante esse exemplo aqui? Quando você induz alguém a tirar uma conclusão falsa, mesmo que aquilo que você diz seja verdadeiro. Os políticos, acho que são mestres em fazer isso, né? Então, qual que é a afirmação aqui do exemplo? Oi? Vou abrir aqui, pode falar, não sei se foi o Carlos que abriu o microfone, ou o Marcelo. Eu acho aí que, no caso, a pessoa fala a verdade, né? Mas aí ela está colocando uma certa ênfase, né? Ela tá escolhendo as palavras e tá dando uma certa ênfase. E isso aí, claro, tem implicações, né? Uhum, Então, assim, a verdade aí, ela não é inocente, no caso, né? Ela inclusive, ele está falando a verdade, mas tem uma certa malícia aí, né? De sim, colocar um acento ou uma ênfase ou um destaque no fato de ser imigrante. exatamente. Então, essas palavras, elas se conectam também com um certo pano de fundo em que há debates pressupostos em que aí o imigrante ele já sofre um certo atentado contra, digamos assim, o seu reconhecimento como cidadão, né? Então, assim, você já cria um recorte entre o imigrante e o não imigrante. E aí isso já tem um pressuposto que é valorativo, que inclusive traz traz uma certa negação aí, né, dos direitos, né, do imigrante em relação ao não imigrante, né? Então, realmente, você está dizendo a verdade, mas há aí uma certa malícia e uma certa injustiça no pano de fundo, né? Aí, Exatamente. Eu acho que os jornais, eles são muito explícitos. É muito explícito isso quando a gente vê as manchetes, por exemplo, de um jornal mais tendencioso, que quer passar notícia de um determinado modo, né? Então, se o jornal coloca a manchete lá, uma pessoa foi morta por um imigrante hoje no centro, não sei de onde, etc. Aí, nada do que é dito é falso, né? Mas a palavrinha imigrante ele vai ligar uma chave na cabeça das pessoas, né? Como se os imigrantes estivessem causando assassinatos, né? Então, eu acho que é justamente esse ponto, Marcelo. E aqui, então, interessante também pensar num plano amplo. Você falou dos valores, né? Na epistemologia, a verdade é um.
vamos incluir, né, na verdade, nos valores, só que ela é uma espécie diferente de valor, né? Ela tem valor para nós, a verdade, é claro. Ela é um valor, né, nós valoramos a verdade. No entanto, a epistemologia sempre se preocupou com a verdade, mas talvez tenha deixado de lado outros aspectos, né? Outros valores, como, por exemplo, o justo e o injusto. Né? Será que eu estou passando uma verdade de forma justa? Seria interessante perguntar diante dessa afirmação ali, por exemplo, da manchete no jornal, né? É justo com pessoas que sofrem preconceitos, colocar essa classe representada por uma pessoa que cometeu um assassinato numa manchete de um jornal. Né? Então, epistemologicamente, é importante a gente fazer esse tipo de questão também, né? Justamente, eu acho que essa questão dos valores aí é fundamental, Marcelo, para a gente tentar trazer outros valores também para a epistemologia que antes eram ignorados, né? Bacana. Deixa eu ver, a gente parou aqui, né? Ok. Aí tem as referências aqui, gente, caso vocês se interessem por algum desses temas, né? Então tem as referências, esse caso aqui do Gardner, eu acho que é um teórico ou uma teórica que trabalha esse tema. Aí, continuando aqui, alternativamente, posso prejudicar um agente, né? E talvez até mesmo errar com você, levando-o a ter uma baixa autoestima em relação à sua capacidade de compreender um assunto, por não prestar atenção ao que você pensa ou diz. Esse caso aqui, eu acho que vale a pena a gente parar nele, que é interessante também, aí eu estava com dificuldade de imaginar, né, um exemplo de onde isso se aplica, né, você baixar a autoestima de alguém por não prestar atenção nela, né, e tal. Aí eu pedi ajuda lá pro Gemini, né? E aí ele colocou a autoria própria, que é engraçado que Gemini, sempre que a gente pede algo para ele e cola, ele, ele reivindica a autoria, né? E coloca aqui. O Gemini disse: essa passagem toca em um conceito central da epistemologia social contemporânea. A ideia de que o conhecimento não é apenas sobre fatos e lógica, mas sobre como tratamos uns aos outros enquanto seres que pensam. O trecho descreve uma forma específica de injustiça epistêmica. Para facilitar, vamos desmembrar o que está acontecendo ali. O dano à autoconfiança epistêmica. Quando você estuda ou tenta entender um assunto, você depende de um certo nível de confiança na sua própria capacidade de raciocinar. O texto sugere que eu posso ferir você minando essa confiança. Então, o exemplo aqui, se eu ignoro sistematicamente o que você diz ou não presto atenção quando você expressa uma ideia, a mensagem implícita que envio é: o que você pensa não tem valor, ou você não é capaz de contribuir. Com o tempo, isso faz com que você comece a duvidar de si mesmo, perdendo a coragem de participar de debates ou de confiar no próprio intelecto. Então, quando ocorre um caso desse aqui, né, uma pessoa simplesmente não presta atenção em outra pessoa específica quando ela fala, né, e isso corrói, vamos dizer, a autoestima da pessoa, e aí você está causando uma obstrução epistêmica, aí, nesse caso, uma obstrução ao sucesso cognitivo, porque a pessoa simplesmente vai diminuindo a autoconfiança dela, no que ela pode falar ou raciocinar. Talvez ela não faça o esforço de falar ou raciocinar, perca essa capacidade, vamos dizer assim. Né? Então, você causa uma obstrução do próprio modo de pensar da pessoa. Né? Então,
pessoa, vamos dizer assim, deixa de ter uma espécie de sucesso cognitivo, que o Marcelo falava ali de compreensão, né? Deixa de compreender, por exemplo, algumas coisas pelo fato de que deixou de ter autoconfiança nas suas próprias palavras e no seu próprio raciocínio. Então, esse foi o exemplo, gente, que o Gemini trouxe, né? E eu acho que isso é bastante perceptível, né, em certos ambientes, quando, por exemplo, mais abaixo ele vai aparecer, né, mas a relação entre homens e mulheres, a relação entre, às vezes, né, eu espero que isso não seja a regra, né, mas às vezes entre professor e aluno, né, então tem vários contextos sociais em que isso pode ocorrer, né. Então, eu acho que deu para essa parte aqui, com o exemplo fica mais claro, né? Um caso em que ocorre essa baixa autoestima. Tem até um nome, desculpa. Oi, pode. Tem até um nome que pode. Eu não vou entrar na área da psicologia aqui, mas tem um conceito que não é assim um diagnóstico clínico reconhecido, né? Mas é fronemofobia, medo de pensar. E também tem a cognofobia, que é medo de atividades mentais ou esforço intelectual. Eu acho que eu tenho essa cognofobia aqui um pouco. Quando exige alguma tarefa mais profunda de raciocínio, tipo, problematização na faculdade, eu meio que alguma coisa em mim faz eu evitar aquela atividade, sabe? Daí eu, só na última hora, assim, eu enfrento, assim, mas me dá aquele medo, né? Mas é um caso, assim, a dispensar, né? E associar aqui ao conteúdo que você está me dizendo, dialogando com o que você falou, né? E não só os entes que você falou ali, as pessoas, mas pode ser um papel de mãe também com o filho, né? Os pais com o filho. Nesse contexto, eu acho que é bem evidente, irmãos, né? A relação entre irmãos, às vezes que não se dão bem, né? Um simplesmente ignora o que o outro fala, não dá muita atenção, né? Isso pode abaixar a autoestima, né? Tem a questão, né, de que você falou ali, né, não prestar atenção no que fala, e daí isso aí faz duvidar, né, a pessoa faz duvidar de si mesma, ou críticas também, né, Bacana. só para Legal, cara. Estava pensando, a gente está falando de injustiças epistêmicas que não se referem apenas à questão da falsidade, né, ou da mentira, mas também que envolve alguns comportamentos que podem ser, inclusive, sutis, né? Aí, eu dar aqui o exemplo, assim, de uma certa desatenção, né? Enfim, tem outros exemplos aqui, né? Como a doutrinação seria uma forma de injustiça epistêmica, né? Inclusive, tem um debate na filosofia da educação, que é assim, se um dos objetivos da educação é criar sujeitos autônomos, né, que são capazes de pensar por si mesmos, mas ao mesmo tempo existe um certo grau, né, em que, tipo assim, o aprendiz, para ele ser introduzido ao tema, ele precisa, digamos assim, ainda não ter essa autonomia toda, entendeu? Ele precisa realmente ter um certo grau de doutrinação para que isso seja o mínimo necessário para que ele possa desenvolver, né, a autonomia do pensamento, né, que seja munida, né, que seja bem informada, que não seja, sabe, só uma coisa leviana, né, talvez, né. Enfim, existe uma discussão sobre onde está o limite, né, quase que em que momento, né, a doutrinação ela vai para que a autonomia ela se desenvolva,
existe assim uma dificuldade muito grande de traçar essa linha de limite, né? Mas aí, falando sobre essa questão da desatenção, né? Você deu o exemplo do professor. E, de fato, assim, às vezes o professor ele vem com uma coisa planejada, e dependendo do assunto, o professor ele quer desenvolver as coisas dentro de uma certa linha. Ele tem uma linha de desenvolvimento das coisas. E, às vezes, quando um aluno interrompe, né, o professor, às vezes, parece um pouco ansioso ou apressado, ou ele adota uma postura, de certo modo, defensiva, para que aquela linha ela não se quebre, a linha do raciocínio, né, ela não se quebre, né? Então, assim, a gente vê, isso, né? Eu pego aqui, eu estou lembrando aqui de um livro de latim, né, de gramática do latim. O professor era o Napoleão Mendes, uma coisa assim, o nome do professor. E ele escreve o manual dele como se ele estivesse numa sala de aula. E ele usa termos assim que hoje para a gente são muito estranhos. Ele diz assim, olha, se você não aprender isso aqui, desista. Você não pode começar. Você não pode começar se você não tiver isso aqui. Entendendo assim, tipo, ele coloca essas notas em várias partes assim do desenvolvimento dele. Assim, não dá para seguir adiante se não tiver aprendido isso aqui. Tipo assim, ele é o contrário da ideia de autonomia, assim, sabe? Ele está o tempo todo dizendo que existe uma linha de como você vai aprender aquilo ali, e se você não seguir essa linha, você vai entrar em uma série de becos sem saídas, e isso vai prejudicar ali o teu desenvolvimento, né? Aí, assim, nas discussões sobre inovações pedagógicas, Zé, tem hoje uma área que justamente ela é derivada dessa reflexão sobre a compreensão, sobre você aprender com certo aprofundamento, e o nome dessa área, eles chamam lá de o pensamento visível, né? O pensamento visível, e como esse pensamento visível, ele se materializa, ele se realiza por meio de certas dinâmicas de sala de aula, que eles chamam lá de rotinas do pensamento. E uma das rotinas do pensamento as rotinas, assim, elas falam da forma como você pode desenvolver uma certa profundidade na relação sua com o texto, com aquilo que você estuda, mas também como você pode desenvolver uma relação de profundidade sua consigo mesmo e sua com os pares, né, ali com os colegas, com o professor e tal. E uma das rotinas, é muito louco isso, uma das rotinas, ela tenta ensinar a gente a escutar. A escutar. Então, o colega falou, e aí você vai ter que cumprir uma tarefa que vai mostrar que você realmente ouviu o colega. Entendendo? Que você realmente deu atenção àquilo que o colega está dizendo. E aí tem uma rotina que é só sobre feedback. Ensinar as pessoas a dar um feedback, digamos assim, que seja cortês. Então, assim, ensina você a receber o feedback. Então, você recebe o feedback agradecendo, né? Prometendo que você vai pensar sobre o assunto, entendendo? Então, assim, é uma rotina que ensina você a receber o feedback, mas também é uma rotina que ensina você a dar o feedback. Então, hoje, nessas discussões, né, pedagógicas, eu acho que é interessante isso, porque você percebe que, no final, a discussão sobre justiça epistêmica não é só uma questão teórica, ela tem a ver também com práticas, e ela pode se manifestar numa coisa sutil, que é uma desatenção, que é uma desconsideração, que é, sabe, uma certa indiferença. Você, às vezes, num gesto, você mostra que não está dando crédito àquilo que o colega está tentando, né? Tentando. O que é que vocês acham? Legal. Bacana. Eu vi que a Juliane entrou também. Bem-vinda, Juliane, de volta. A gente estava sentindo tua falta aqui também. Bom que hoje o grupo está uma participação
maior, né? Voltamos. O grupo está completo agora. Oi, Juliane, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde, gente. Perdão o atraso, tá bom? Acabou que o horário daqui mudou. Eu entrei no horário de verão e eu tô 1 hora de diferença de vocês. Mas eu tenho aula de francês e tá chocando o horário. Mas eu vou mudar o horário. Próximo sábado eu já vou estar aqui com vocês na aula completa, tá bom? A gente vai ver depois no finalzinho do grupo, dá para a gente combinar melhor o horário, né? O Marcelo disse que está meio difícil para ele também, esse horário, aí a gente vê um que fica bom para todo mundo. Bacana, muito legal as reflexões que vocês trouxeram aí, gente. Esse conceito, como é mesmo, Carlos, de cognitivofobia? Acho que está desligado o microfone. Ah, verdade. Fronemofobia e cognofobia. Ah, legal, eu não sabia, não conhecia esse conceito da psicologia, mas eu acho que está bem direcionado mesmo aqui ao que... Talvez um dos motivos da cognofobia seja justamente esse desprezo pela fala do outro, né? Então, que o texto está mencionando aqui, seja um dos possíveis motivos. Aí o Marcelo falou também de autonomia e deferência, né? Que o aluno, às vezes... O aluno tem que ser autônomo, mas até certo ponto, porque se for autônomo demais, pode acabar se perdendo, né? Isso é real mesmo, que em algum momento o aluno tem que ser deferente ao professor, tem que acreditar no que o professor diz. Isso desde a infância, né? A gente acredita no que os nossos pais falam, né? Confia neles, tem uma relação de confiança ali. Agora, se isso vai ser feito de forma doutrinária ou não, eu acho que vai depender muito da educação do pai, da educação do professor, da mãe, né, que está educando, da professora. Eu acho que aí talvez seja interessante a gente entender melhor o que seria, por exemplo, uma doutrina, né? Eu acho que sim, em alguns casos é muito claro, né? Como os gurus, né? Os chamados gurus, eles transmitem doutrinas, né? Inclusive tem aquele que morreu há um tempo, né? Que não compensa mencionar o nome dele, mas ele passava crenças do tipo, olha, cigarro não faz mal para a saúde, o comunismo vai dominar o Brasil, etc, etc. E são doutrinas que são impregnadas na cabeça dos seguidores dele e simplesmente são irrefletidas, né? As pessoas compram essas opiniões de forma doutrinária, vamos dizer assim. Agora, um professor, por exemplo, ele pode, sei lá, o professor está ensinando ciências e pode ensinar de uma forma não doutrinária, né? Não como se a ciência fosse indubitável e as verdades das ciências fossem universais e absolutas, mas ele pode ensinar de uma forma muito mais, com uma abertura muito maior para que o aluno questione, né? Bom, até que ponto, né? Quais são os limites da ciência, né? Quando é que ocorrem revoluções científicas, etc. Então, existem modos e modos de ensinar. Eu acho que justamente pega a fronteira aí entre autonomia e deferência. Tem um artigo bem interessante, caso vocês se interessem também por esse tema, que é a proposta de alguns pesquisadores ali ligados ao grupo de epistemologia social da UFSC, de outras universidades, chama Autonomia Deferente, o texto, o artigo deles, e é justamente uma proposta de conciliar autonomia e deferência, e aí eles engancham isso no discurso anticientífico, né? Porque a pessoa que nega a ciência, o negacionista científico, ele pode ser autônomo, né? Falar, eu não vou acreditar no que os cientistas estão dizendo, porque porque ao fazer isso eu estou abrindo mão da minha autonomia, eu quero descobrir as verdades por mim mesmo, né? E aí pode criar, sei lá, uma teoria da conspiração, ou pode pensar
de um jeito autônomo demais, né? Mas, por outro lado, também ele pode fazer a deferência, se ele faz a deferência, ele acredita em outros pensadores, né, terceiriza, vamos dizer, o pensamento, ele pode terceirizar errado, simplesmente escolher outros negacionistas que estão falando na internet e fazer uma deferência errada. Então, tanto pela deferência quanto pela autonomia, a gente pode chegar em vias negacionistas, né, negar a ciência consensual, a ciência revisada por pares, etc. Bom, aqui eu dei uma viajada, né? Desculpem por sair um pouco do tema, mas eu me empolgo com essa questão aí da autonomia e deferência que pega um pouco no que eu estudo também. Mas, enfim, esses pontos aqui são todos importantes, né? O Marcelo falou ali da educação, se puder passar depois a referência, Marcelo, você falou do pensamento viável e rotinas de pensamento, né? Toda a questão ali do educacional, aí se você puder passar depois, porque isso é importante para mim também como professor. Quem sabe até vocês podem pesquisar o projeto Zero da Harvard, né, University, né, e aí nesse projeto Zero há uma série de discussões que vão desde essa pedagogia para a compreensão, passando aí, né, para o que eles chamam de planejamento reverso, que você planeja pelos objetivos. Então, em vez de você fazer uma mera cobertura do conteúdo, né, você tem que ter clareza sobre quais objetivos você pretende alcançar, e aí tanto o conteúdo quanto as atividades, né, elas vão depender desses objetivos. E a terceira fase desse projeto é o Visible Learning, né, que é a aprendizagem visível, e aí eles materializam isso por meio de dinâmicas de sala de aula chamadas rotinas do pensamento. Então, se você pesquisar rotinas do pensamento, já vai dar muita coisa interessante. Se você pesquisar aprendizagem visível, vai aparecer muita coisa interessante. Se você pesquisar planejamento reverso, vai aparecer também muita coisa interessante. Planejamento reverso. Que existe uma discussão na pedagogia, que é uma discussão sobre objetivos educacionais, né? Que tem um modelo lá de Bloom, né? Que isso, inclusive, acho que costuma ser cobrado nesses concursos, tipo PND, esses concursos assim, eles sempre falam sobre objetivos educacionais dentro do modelo do Bloom. Mas o que nós temos aqui é um certo aperfeiçoamento desse modelo, né, do Bloom, né? Então, onde a compreensão ela passa a ser, no caso, o objetivo mais importante ali, né? Então, pesquisar esses termos, objetivos educacionais, Bloom, pedagogia da compreensão, aprendizagem visível, rotinas do pensamento, planejamento reverso, vai dar coisa bem interessante aí para vocês. O modelo do Bloom, Bloom. Bloom, ok. Beleza, obrigado pelas referências, Marcelo. Aí, então, acho que o exemplo aí deu o que falar, né? A gente foi para vários lugares e voltou, mas eu acho que está tudo relacionado, não é uma viagem assim desconexa, né? As coisas foram se encaixando umas nas outras. Aí é legal, aí rende bastante a discussão. Então, gente, eu acho que dá para avançar mais um pouquinho aqui. Nós paramos no caso da baixa autoestima em relação à capacidade de conhecer que uma pessoa pode sofrer, né, esse dano, essa injustiça epistêmica. E, finalmente, posso prejudicá-lo, um outro exemplo, né, posso prejudicá-lo e talvez até errar com você, doutrinando com uma visão tão fortemente que você perca a capacidade de considerar pontos de vistas alternativos. No caso da doutrinação, então, que a gente já havia falado um pouco, quem doutrina pode ser afetado junto com quem é doutrinado, né? Está transmitindo aquelas crenças, etc., está ruminando aquelas crenças.
Ou simplesmente a pessoa sabe que está doutrinando e sabe que existem outras alternativas, mas mesmo assim decide doutrinar. Né? Então, o doutrinado ali é só a única pessoa talvez está sendo afetada, está sendo prejudicada intelectualmente, né? A sua autonomia está comprometida. Aí tem um exemplo aqui que o Gemini trouxe também sobre a doutrinação, deixa eu só arrastar um pouquinho aqui, porque isso é um dano, no caso da doutrinação. O dano aqui é a perda da liberdade. Se você não consegue avaliar alternativas, você não está mais decidindo no que acreditar. Você só tem uma via para acreditar. Leiam o Universo em Desencanto lá, que é o livro não sei se já viram, o Universo em Desencanto, né? Uma coisa desse tipo aí, que é a única verdade, é o único meio de salvação, etc. Por que isso é um erro? O erro, a injustiça moral, acontece porque eu te tratei como um meio para um fim. No caso aqui, vamos tratar o erro como injustiça, acho que foi traduzido de uma forma não muito legal aqui. Então, a injustiça acontece porque eu te tratei como um meio para um fim e não como um fim em si mesmo. Isso aqui é meio kantiano, né, que o Gemini trouxe. Então, você não está tratando uma pessoa como autônoma, né, e como algo que deve ser um fim em si mesmo, mas você está doutrinando ela porque você tem outras coisas em vista. Em vez de te respeitar como um sujeito que deve descobrir a verdade por conta própria, eu te usei como um depósito para as minhas convicções. Eu violei sua integridade intelectual. É uma forma de manipulação que nega sua autonomia intelectual. Então, existem seitas religiosas que fazem muito bem isso, né? Você viola a integridade intelectual das pessoas, você retira possíveis alternativas e a pessoa passa a acreditar naquilo como se fosse a única verdade possível, né? Isso causa uma restrição muito grande, uma restrição cognitiva muito forte. Oséias, você pode voltar, por favor, no comentário do Gemini? Alexa, stop, please. É só uma nota de tradução, porque você tem aqui, porque isso é um dano e do lado está em inglês, or. Pode ser traduzido também, porque isso é perigoso. Na verdade, or a gente usa mais para perigo do que para dano, para ser sincero. Então, a tradução aí é porque isso é perigoso. Pode ser dano também, tipo, danoso. E no wrong, a gente usa para erro, tipo, não, a gente não usa para erro. O wrong eu traduziria para errado. This is wrong. Isso está errado. Tá? É errado, mas no sentido moral, né? Então faz mais sentido lá embaixo, por exemplo, da injustiça moral e tudo mais. Só, eu acho que é uma questão mais de classificação da gramática e tal, acho que dá uma ideia melhor, né? Sim. Justamente eu vi ali, só depois que eu fui ver, eu vi que não estava batendo a leitura, aí eu olhei o original lá, e realmente eu acho que traduzido aqui como injusto, errado, fica melhor. E aqui danoso eu acho que mais como um adjetivo e não como substantivo, né? Fica melhor também. Bacana, Julião, obrigado. Deixa eu ver, então, o que vocês acham, gente? Essa etapa aí da doutrinação, acho que é bastante claro, né? Porque que ela pode causar, pode ser danosa, né? Ou pode causar uma injustiça. Né? É injusto com a pessoa, tá tirando a autonomia dela. Né? Pode ser danosa, né? Porque a pessoa vai pensar, vai passar a pensar daquela maneira que não necessariamente é uma maneira correta. Vai acreditar em coisas que não necessariamente são verdades. Mais uma notinha aqui, deixa eu ver o que é isso. Aqui, o Gemini trouxe o exemplo das redes sociais. Ó. Na bolha social das redes sociais, a doutrinação é automatizada e funciona assim. O algoritmo, ele percebe tudo que você gosta e passa a te mostrar conteúdos que confirmam
o que você já pensa. Isso acontece o tempo inteiro, né? Vai trazer vídeos que você gosta, né? Vai trazer vídeos que falam mal daquilo que você não gosta. Portanto, você gosta disso. Então, ele faz isso, né? O isolamento, sem perceber, você para de ver argumentos contrários. Você se afasta da pluralidade de pensamento. O outro lado passa a aparecer apenas de forma caricata, burra ou maldosa. Qual que é o dano? Você perde o hábito de lidar com a contradição. Sua mente fica preguiçosa e desacostumada ao debate real. O resultado, quando alguém apresenta um fato fora da sua bolha, você o rejeita instantaneamente, como fake news ou ataque, pois perdeu a capacidade de considerar pontos de vista alternativos. Nesse caso aqui, gente, eu acho que todos nós, em alguma medida, somos doutrinados pelo algoritmo. Se vocês pararem para pensar, eu acho que em algum momento aconteceu de você simplesmente achar que uma coisa era fake news simplesmente porque não gostava daquilo, né? Ou acontece, a gente pensa, isso aqui deve ser fake, não pode ser verdade uma coisa dessa, né? Então, mas aí o que há de novo? Quem é o doutrinador? É o algoritmo, né? Não é outra pessoa, outro ser humano, mas um algoritmo. Essa expressão doutrinação aqui, eu acho que é importante, de certo modo, dizer que não, que no contexto do debate brasileiro, quando se fala de doutrinação, as pessoas entendem como uma espécie de proselitismo político partidário, né? Ou seja, uma defesa entusiástica que busca converter alguém, né, a um certo partido ou a uma certa linha ideológica. O que esses artigos da CEP fazem quando eles falam de doutrinação, eles não estão falando nesse sentido de um proselitismo político partidário. Estão falando de doutrinação apenas no sentido de algo que nega essa autonomia, né? Algo que nega essa autonomia em alguma medida, né? Esse pensamento crítico, essa posição, né, em que você consegue, de certo modo, entrever perspectivas alternativas, né? Pontos de vista alternativos, tá vendo? Então, assim, se você está dentro de uma linha em que os pontos de vista alternativos, eles não estão permitidos, eles estão, de certo modo, proibidos, você é só obrigado a ir numa linha e todas as outras são interditadas, eu acho que aí, nesse caso, nós estamos falando de doutrinação. Então, eu acho que essa distinção é importante, porque um grau de doutrinação, ele é necessário né, dentro da nossa existência. Dentro da nossa existência, né? Existe um grau de doutrinação nesse sentido, né? Que nós incorporamos certos valores da nossa terra, da nossa comunidade, nós assumimos certos costumes, né? Tem que comer de certo modo, tem que se portar de um certo modo, tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo isso, né? Os usos e costumes mínimos, entendendo? Normalmente são apresentados a gente não como uma coisa facultativa, mas como, né? Algo que nós temos que aderir, né? Isso no primeiro momento. Aí depois que a gente... então, assim, a doutrinação aqui, só colocando essa ênfase, porque senão vão pegar esse vídeo e vão dizer assim, eles estão falando de doutrinação. Não, a gente não está falando de doutrinação aqui da forma, por exemplo, que o MBL fala de doutrinação. Quando o MBL fala de doutrinação, ele está falando que todo mundo tem alguma malícia político-partidária e só eles que não têm. Entendendo? Entendeu? Só eles que incentivam o pensamento crítico. E não é verdade. Assim, eles também têm uma linha, né? Mas é isso, é só para colocar essa observaçãozinha, assim, né? Essa cautela, né? Não estamos falando de doutrinação no mesmo sentido que certos grupos por aí falam de doutrinação. Exatamente.
hoje é uma nuvem negra sobre os professores de todo o país, né? Os professores de todo o país são acusados de doutrinação. E se a gente entender que doutrinação, nesse sentido aqui, não no sentido político-partidário, ele está presente em algum grau, né? Então, é mais para quebrar um pouco esse tabu aí, em cima dessa palavra, né? Sim, já abre um buraco negro da cabeça das pessoas, às vezes, quando fala a palavra-chave, né, doutrinação. Então, é importante ressaltar isso mesmo. Aqui é num sentido bastante geral, né? Pode ser qualquer doutrina, não necessariamente uma doutrina política, né? Ou nos sentidos aí associados pelos diversos partidos, quando vão acusar o outro, né? Então, ou vão acusar certas classes sociais. Bacana. Importante ressaltar isso mesmo, Marcelo. Então, acho que, tem mais um parágrafo, gente. O que vocês acham? Terminamos ele? Concluímos? Dá para terminar, né? Tem mais uns casos interessantes também para ver aqui. Então, vamos lá. Os danos e injustiças epistêmicas que acabamos de mencionar ocorrem frequentemente no decorrer da vida diária e são tipicamente constituídos por algum ato específico que praticamos. Por exemplo, dar mais crédito à palavra de um homem à de uma mulher, ou usar recursos retóricos para insinuar coisas que não sabemos serem verdadeiras. Mas alguns desses danos e injustiças não são constituídos por um ato específico, mas sim pelos procedimentos que dão origem a esses atos. Por exemplo, quando um programa de pesquisa em ciências da vida assume implicitamente uma concepção ideologicamente motivada da natureza humana. Acho que aqui já tem bastante coisa, né? Fala de um procedimento e de um ato específico, que vão gerar certas injustiças, certos danos epistêmicos. O primeiro caso aqui, que ele menciona da vida diária, né, quando a gente dá mais crédito, dá mais valor à palavra de um homem do que a de uma mulher. Isso, até eu estava conversando com a Bárbara ontem, isso é muito evidente no contexto educacional, quando os alunos se comportam de uma determinada maneira em relação ao professor homem e se comportam de uma maneira completamente diferente em relação a uma professora mulher, né? Isso é muito claro, assim. Então, às vezes, as pessoas dão muito mais atenção à palavra de um homem, simplesmente por ser homem, do que a palavra de uma mulher. Aqui, gente, sobre esse caso específico, vocês gostariam de mencionar algo? Aí tem esse outro caso aqui também, né? Ou, por exemplo, outro exemplo do cotidiano, quando a gente usa recursos retóricos para insinuar coisas que não sabemos serem verdadeiras. Então, você faz uma espécie de uma insinuação sem ter certeza daquilo, sem saber se é verdade ou não, mas você insinua, porque talvez aquilo vai te trazer um benefício, etc. Os políticos são feras nisso, né? Perdão. Não, pode falar, Julia. Eu já trouxe a teoria para vocês do etos discursivo, é justamente essa questão do recurso retórico. Na questão aristotélica, ele fala do discurso, né? E a gente traz o etos discursivo, o etos aristotélico dentro de uma visão francesa, é uma teoria nova, inclusive, tem menos de 50 anos. Os professores que estudam e que escrevem sobre ainda são professores da Faculdade da França, de Sorbonne, e essa teoria fala dos fiadores, e justamente eu trocaria esses recursos retóricos para ficar um pouco mais fácil, muletas, fiadores, coisas que fazem que passe a credibilidade. Em alguns encontros atrás eu usei a Bíblia para
para justificar essa fala e deixar mais fácil. Só que, por exemplo, a gente pode usar o próprio academicismo. Eu não sei mais falar essa palavra. Academicismo? Academicismo, isso. Sabe? Então, tipo, porque saiu um artigo, porque tal professor da Harvard, que não sei o quê, inclusive os nomes das Ivy Leagues aqui, né, que chamam, que são as 5 universidades muito famosas, então quando tem alguma coisa citada, inclusive, eu até alerto, assim, um pouco como golpe. A gente vê nas redes sociais, hoje em dia, muitos profissionais, principalmente, eu não quero ser julgada, porque eu sei que isso vai para o YouTube, mas eu já vi muitos profissionais da área da saúde falando que tem curso em Harvard, que não sei o quê. E, assim, balela. Eu tenho curso em Yale, que não foi em Yale, sabe? Eu poderia me usar disso, fazer disso como um puta certificado, perdão a palavra, mas não é. Não é. São outras instituições que têm aquele vínculo, digamos assim, e que uma assinatura que sabe, não tem nada a ver. Então, eles usam isso para se fiar de algo que eles não estão fazendo. Então, é perigoso, né, esse discurso retórico porque as pessoas não sabem. Eu também não sabia. Então, vocês, por exemplo, estão aí no Brasil, que vê alguma coisa, muito cuidado. Pode ser que o profissional tenha vindo aqui, estudado em Harvard e tudo mais, mas tem alguns cursos aqui que já foram até... Eu sei porque na minha época eu tinha que apresentar, de intercâmbio, eu tinha que apresentar para a agência que eu vim e estavam sendo denunciadas essas instituições que estavam fazendo esses certificados com esses nomes, entende? Harvard, Yale, Princeton. Então, assim, tem que tomar cuidado, né, com a informação. As instituições eram outras e estavam usando o nome Sim, então, tem um site que se chama Coursera, que é aqui dos Estados Unidos. Inclusive, é bacana de estar olhando. E esse Coursera, ele pega um material de Yale, digamos assim, lá, um PDF, alguma coisa assim, e vende como um curso de Yale. E no certificado final vem... eu posso mandar no grupo o meu certificado. O meu foi de Development English, como second language. Pera, eu tenho que voltar para o português. Foi de desenvolvimento do inglês, e aí vem assim, ó, Coursera e Yale University. Realmente, vem um stampzinho, mas o certificado é do Coursera, dessa outra plataforma, entendeu? Então, quem está no Brasil consegue ter esses certificados, mas assim, se vender como um estudante de Yale, eu já acho demais. Yale, Harvard e tudo mais. Se você especificar, eu faço cursos que estão alinhados com Yale, beleza, seu discurso está alinhado com aquilo da realidade. Mas o que não é o caso do texto, que está falando do discurso retórico bem, enfim, nesse caso de se aproveitar, né, da informação para levar vantagem no peso do seu discurso, né? Então a gente aqui entra num campo discursivo. Bacana. Isso causa, então, prejuízos, causa injustiças, né? Causa danos. Pelo menos um dano vai causar. A pessoa acreditar que a fulano de tal se formou em Harvard. Imagina, financeiro, uma pessoa cobrando, tipo, já vi profissional 2.000, 3.000 numa consulta, um nutricionista, porque tem essa validação. E aí vai lá procurar, não tem esse background, sabe? Não tem esse passado acadêmico. Então, assim, é preocupante. Enfim, isso se chama fiador. Quando as pessoas passam a trazer esse academicismo, é muito difícil, fiar. Realmente, a gente tem que acreditar na pesquisa, a gente tem que acreditar. Realmente, essas universidades são muito boas, mas são as únicas que podem, que geram pensamento dentro das universidades, são muito boas, por isso que elas têm o nome que elas carregam. Mas a gente também tem que começar a credibilizar outras instituições. Eu prego muito pela expansão.
Universidades chinesas, né, que agora algumas estão em top. Chinesa, as universidades no continente africano estão formando muitos engenheiros. Então, assim, eu acredito que está... Eu nem queria estar conversando isso assim aqui, porque eu sou imigrante, né? Mas eu acredito que o poder está descentralizando, né? Então, daqui a uma década, a gente vai começar, assim, ver outros nomes, espero, sabe, tirar essa polarização, né, do arquivo, desse discurso retórico. Sim. Eu estava pensando nessa questão aí, a Juliana deu o exemplo dessas universidades, né? Ivy League, né? Eu vou pronunciar errado, entendeu? Mas inclusive a minha pronúncia é errada, né? Inclusive a palavra errada hoje a gente está questionando. Ela já faz parte da reflexão que eu pretendo fazer, que é assim, o que faz o crédito, né? O que é que faz o crédito, né? Nossa discussão aqui ela é um pouco isso, né? Então, assim, nós temos aqui casos de injustiça relacionado ao grau de credibilidade e confiança, né, que se tem, né? E aí, assim, eu fiz aqui três aspectos aqui, né? O primeiro eu coloquei aqui a questão da língua, que hoje se discute, o tal do preconceito linguístico, se discute no âmbito do ensino das línguas, o foco na comunicação mais do que na pronúncia, mais do que na fonética, porque, assim, o gringo, ele veio aqui para o nosso país e ele não fala pão, ele fala pau, e tá tudo bem, mas aí o brasileiro, ele tem essa coisa, assim, sabe, e aí quebra a autoestima. O cara falou Ivy League, né? Tipo, que terrível, assim, nem vou mais ouvir o que ele disse. Então tem muitos comentários em vídeos do YouTube que é um pouco nessa linha. Ixi, depois que a pessoa pronunciou essa palavra errado, eu nem quis mais ouvir o que ela continuou. Quer dizer, então o que é que faz o crédito, né? E aí tem um estudo do Pierre Bourdieu e do Passeron, que foi um estudo que ficou famoso, porque, assim, o Bourdieu, ele era um cara ele, ele era, não exatamente da periferia, eu acho que ele era meio que do interior. E ele foi estudar nas universidades de ponta, né, lá da França. Só que ele percebia que, por exemplo, o sotaque dele era um tipo de obstáculo dentro daquele ambiente. O ambiente universitário não era só um ambiente em que o teu esforço acadêmico só isso contava, tipo assim, alguns elementos simbólicos, né, da tua forma de ser, né, de onde você veio, né, então, assim, uma certa desigualdade de raiz aí, até geográfica, regional, então, assim, você sabe, né, Juliana, você é do norte, né, então, tipo, o que é ter um sotaque do norte e do nordeste, às vezes, que na minha primeira época, né, de pós-graduação, eu fui do Ceará para Porto Alegre, né? Aí, assim, e no ambiente de Porto Alegre, eu sentia que a galera se achava periferia em relação ao Sudeste, em relação a São Paulo e tal, e Minas, né? Os programas acadêmicos do Sudeste, eles eram considerados centrais. E o próprio Sul se via, às vezes, como periferia, né? Assim, e aí eu falava assim, e como é que tá lá o Nordeste? Tá a periferia da periferia, né? Assim, tava, sabe? Então, assim, às vezes você fala assim, não, pô, já tô aqui no Sul, então o que é progredir na carreira, né? É voltar para fazer faculdade, entendendo? Na periferia da periferia. Então, assim, tinha, gente, esse tipo de, sabe, tinha esse tipo de nuvem negra, assim, no ambiente acadêmico, sabe, do que era um programa periférico, do que era um programa central, do que era o que realmente contava, entendeu?
E isso já vem lá do Bourdieu e do Passeron, né? Então, há quem veja que o problema ele é mais do que dar acesso às pessoas a certos signos de excelência. É mais do que uma discussão sobre o tipo de excelência que nós devemos buscar. A discussão é sobre a própria desigualdade. A desigualdade em si, digamos assim, é o problema. O que estabelece que certas pessoas, digamos assim, estão autorizadas a falar, né, e a serem consideradas, e um restante simplesmente não está, né? Simplesmente não está. Né? Então, assim, há quem discuta que no final o problema é a própria desigualdade e não meramente os nossos padrões de excelência. Você pode mudar um padrão de excelência por outro que vai dar na mesma. Só para fechar, eu lembrei de um cara chamado Eduard Said, que era um palestino americano, norte-americano, né? Um palestino estadunidense, né? Para usar a expressão que as pessoas usam hoje, e que ele falava assim, poxa, uma pessoa de um grupo subalterno, dentro de um ambiente, às vezes, de mídia, você está participando ali de uma mesa de debate, e aí você vê o grupo subalterno elevar a voz, você vê o grupo gritar, você vê o grupo subalterno, às vezes, não se submeter a certos signos, porque esses signos do que seria a polidez dentro de um debate, eles às vezes são signos que descredibiliza esses grupos. Esse grupo, se ele falar normal, ele não vai ser ouvido. E aí ele precisa elevar a voz, ele precisa... E aí, quando ele falava sobre isso, né, eu falava assim, gente, mas será que isso funciona? Será que a gente pode conviver com de certo modo, um duplo padrão? Ou seja, certos grupos vão poder fazer certas coisas dentro de um debate, mas aí a discussão nem era essa, sobre o tipo de padrão do debate público, a discussão era por que esses grupos são descredibilizados já de partida. Aí o Said, ele dá o exemplo assim, de que o duplo padrão, ele vem antes, que é, por exemplo, quando a nossa nação invade um país pequeno, nós julgamos de uma maneira diferente, entendendo? Quando é uma outra nação que faz o mesmo, entendeu? Então, o duplo padrão ele já vem antes, antes de uma pessoa elevar a voz e mostrar indignação entendeu? Antes dessa pessoa pretender um tratamento de certo modo diferenciado em relação aos seus pontos, o problema vem antes. Existe uma desigualdade que é mais profunda ou estrutural, que faz com que esses grupos não sejam, na verdade, ouvidos. Mesmo que eles gritem, eles não são ouvidos, entendeu? Juliana. Nossa, Marcelo, que reflexão gostosa essa última. Você soltou essa pedra na gente, assim, né? E tu fechou a fala como se não tivesse feito nada no nosso interior, assim, porque, uau, que pedrada para mim. Porque realmente, assim, principalmente aqui, quando você foi falando, foi passando, parece que um filme na minha cabeça, porque, assim, onde eu moro, para quem não conhece, cada região tem uma personalidade. E quando vai acontecendo determinadas coisas, a gente passa tão normal. É como se fosse esse grupo gritando e a gente não escutando. É literalmente isso, porque já foi aceito esse padrão. Esse padrão, por exemplo, vou testificar o que eu estou dizendo. Um dia eu estava carregando um tapete gigante. Não tem nada a ver, não é problemático. Um tapete gigante no metrô. Um gigante mesmo, 2 metros. No metrô eu carregando porque, assim, Uber é muito caro. E sabe quem se importou? Quem escutou essa ação? Ninguém. Não, nem ofereceram ajuda, entende? Tá, eu acho que tá até acontecendo a desumanização do padrão das coisas, entende? Então, assim, você soltou a pedrada e nem era sobre isso que eu ia falar, mas eu vou ficar refletindo sobre isso. A questão da variedade linguística que você começou falando sobre, se desculpando sobre o seu inglês, não faça isso. Eu já fiz isso e, assim, não vale a pena, tá? Por 2 pontos de vista. Uma, como imigrante,
Tem um vídeo muito legal falando assim, que é uma mulher que entra, a menina, e ela fala em espanhol. Se você não fala espanhol aqui, larga-te, porque sabe quem fala uma língua, quem fala duas línguas, Pera, que tem o ritmo, e eu tô traduzindo na minha cabeça do espanhol, porque ela tava gritando em espanhol. Sabe quem habla em três línguas? É trilingüe. Quem habla duas línguas é bilíngue. E quem habla uma língua é americano. E quando ela falou isso, assim, sabe? Quem fala uma língua é americano, tipo, que a gente vai traduzir aqui para o estadunidense, porque eu não vou dar esse gostinho para eles também, tá? Então, a gente já está se desdobrando para estar falando com eles, mas assim, hipócrita, tá? Eu tô falando isso enquanto ano passado eu estava lá no banheiro da escola que eu estudava, ligando para o meu pai, chorando. Pai, eu não estou entendendo nada na aula, porque era termo técnico, e eu estava confiante e quase me quebrou, sabe? O projeto final, eu chorei muito, então assim, acontece, é um processo. E sobre isso, a única coisa que eu penso, assim, da desvalidação que você questionou, né, linguística, quando uma pessoa escuta a sua pronúncia e fala, nossa, ele não sabe nem pronunciar o inglês, por que eu vou validar tudo aquilo que ele está sendo dito? É ignorante trazer essa perspectiva, mas cabe da reflexão de quem está transmitindo o conteúdo em melhorar todos os dias, certo? A gente está aqui não desperdiçando o nosso sábado, a gente está aqui melhorando como pessoa, como educador, como filósofo, qualquer coisa neste momento, num sábado à tarde, não é para qualquer um. Então, se você quer ser um comunicador, transmitir a mensagem da educação, você precisa melhorar. Então, em algum ponto, você tem que botar no seu coração que sim, o inglês é uma comunicação, é um idioma universal. Então, e tanto é que eu, Juliane, não cobro pelas minhas aulas de inglês, porque é a parte que eu faço no mundo. Eu tive o privilégio de aprender inglês, por exemplo, e hoje eu gosto de dar oportunidade para as pessoas aprenderem inglês, e que o fator financeiro não seja um obstáculo, entende? Então, vem esse primeiro ponto. O segundo ponto da variedade linguística, ainda falando como uma linguista, não existe errado na língua, nem na língua portuguesa, no seu idioma próprio, nem na língua inglesa, não existe o erro, tá? Existe o âmbito em que a gente está empregando aquela língua. Então, se eu estou empregando essa língua aqui neste âmbito acadêmico, eu preciso me comportar como uma acadêmica, a nível de estar conversando com os meus parceiros, no mesmo nível, e aqui eu estou me desdobrando porque eu estou indo para o lado de vocês, da filosofia, que não é o meu, e vocês estão agregando muito. Mas dentro da linguística, tomando um pouco do tempo de vocês, é trazer essa perspectiva, lava a alma, fala do jeito que pode e melhora, sabe? E vai melhorando, vai evoluindo. Ninguém precisa manter, sabe, aquilo. Eu tô velho. Não existe isso, gente. Não existe. Você aprende um novo botão no Instagram. Então, você pode sim aprender a nova conjugação de um verbo, por exemplo, não tem problema, sabe? Então, é onde você vai empregar a sua energia para evoluir como pessoa, enfim, intelectualmente. Muito bacana, gente. Acho que vocês falaram muito melhor do que o Gemini, né? Que eu trouxe exemplo aqui do Gemini, trouxeram várias coisas sobre esses recursos retóricos, né? Quando você vai credibilizar ou não uma pessoa, conforme os seus recursos retóricos, conforme o seu gênero, né? Tudo isso. E no caso dos políticos, que têm muitos recursos retóricos, aprenderam, né, na prática esses recursos, que afirmam coisas, mas insinuam, né? Afirmam coisas, às vezes, o texto traz esse exemplo, né, afirmam coisas que eles sabem que não é verdade, mas plantam uma dúvida na cabeça de quem está ouvindo, né, e essa dúvida aí pode gerar frutos. Então, era mais ou menos isso que estava na notinha aqui, mas acho que dá para a gente seguir em frente, né? Bacana. Então vamos lá. Mas alguns desses danos, injustiças, não são constituídos por um ato específico.
mas sim pelos procedimentos que dão origem a esses atos. Essa parte eu já tinha lido, né? Desculpa. Que é justamente o caso do programa de pesquisa lá das ciências da vida, né? Um exemplo, né? Um programa de pesquisa que assume uma concepção ideologicamente motivada da natureza humana. A pessoa já parte de um pressuposto, ela não quer descobrir o que é a natureza humana e como é que acontece essa natureza, mas ela já parte de um preconceito, né? Aí tem o caso aqui, o exemplo. Acho que vou passar a palavra para o Marcelo, talvez nem precise abordar o exemplo aqui. Vai ter um exemplo aí, é o texto da Ellen Longino, né, e da Elizabeth Anderson. Né, elas têm estudos, elas são autoras da área da epistemologia social feminista, né, e elas observaram, né, que certos estudos na área da biologia e da sociobiologia, eles tinham certos pressupostos que podem ser questionados, que de certo modo associam o macho, né, a força, né, e o feminino, né, a certas outras características, né. Há também, na área da biologia, eu estou lembrando aqui daquele Franz de Waal, né, W-A-A-L, minha pronúncia sempre vai sair ruim, Waal, né, Franz de Waal, né, morreu recente, que ele discute, por exemplo, que muitos dos estudos sobre os primatas colocam os primatas como se o tipo de organização social deles sempre pressupusesse uma certa competição, né? E aí ele mostra que nos estudos que ele faz existe também, quer dizer, os estudos dos primatas tanto permitem compreender o tipo de sociedade ali no sentido mais competitivo, como também certas pretensões de igualdade e de justiça. Né? Então, assim, você pega, sei lá, tem experimentos assim engraçados, assim, né, nas redes sociais. Você pega aqui um cachorro, aí você dá uma comida para um e dá muito mais comida para outro. Esse primeiro fica indignado, porque sente que houve um tratamento desigual, entendeu? Assim, então ele dá a entender assim que às vezes a gente pensa muito a natureza em termos de competição e de luta pela sobrevivência, aquela ideia um certo darwinismo social, quando na verdade os estudos mostram que também você consegue aprender, né, certas pretensões igualitaristas, certos valores, né, que podem vir a ser considerados relacionados com a ideia de justiça, né? Então, a injustiça aí no caso, né, ela está no próprio programa da pesquisa, né, que de certo modo parte de pressupostos sobre como as coisas são na natureza, né? O que é ser o que é ser fêmea na natureza, o que é ser o macho na natureza. Então a Longino e a Anderson, né, Elizabeth Anderson e a Ellen Longino, ela mostra assim vários programas de pesquisa em que havia certos preconceitos assim que acabavam determinando a nossa compreensão daqueles objetos, né? E que, portanto, uma epistemologia feminista ela poderia ajudar, não no sentido de trocar um viés por outro viés, mas no sentido de fazer a gente refletir sobre esses vieses, entendendo? E aí isso permitiria, né, uma coisa mais consciente, mais crítica, mais reflexiva, ou, para falar lá na frente com a Sandra Harding, uma objetividade forte. Não é uma negação da objetividade, mas é uma objetividade forte porque é uma objetividade que tem consciência desses vieses. Muito bacana, Marcelo. Você tem uma leitura aí da epistemologia social, né, feminista ali,
Acho que deu para ilustrar bastante a Anderson e a Longino ali. E como que os programas de pesquisa podem nascer viciados, podem nascer já com preconceitos, né, que visam, por exemplo, provar algo, eles querem provar algo, mas esse algo já está pressuposto. Então é impossível. Por exemplo, você parte da ideia de que o homem é naturalmente agressivo, e você quer provar isso, né, isso já estava pressuposto no teu próprio procedimento. Aí talvez você exclua outras formas de analisar ou de fazer esse procedimento justamente pelo fato de considerar esse axioma, esse pressuposto. Viu? Bacana. Legal. Eu acho que, então, com o exemplo aqui, os exemplos do Marcelo, ficou claro essa parte dos procedimentos, e aí a gente pode seguir mais um pouquinho, né, terminar esse parágrafo. E, às vezes, os danos e injustiças podem até estar incorporados à nossa prática de avaliação epistêmica. Talvez até mesmo uma tendência que seja, de alguma forma, constitutiva dessa própria prática. Suponha, por exemplo, que seja constitutivo da nossa avaliação epistêmica considerar que alguém conhece um fato apenas se possuir conceitos adequados para conceituá-lo. Né? Conceituar o fato, os fatos aqui. Então, imagine esse pressuposto aí. Se a gente considera que você tem que ter conceitos para aquilo que você viveu, por exemplo, um fato que aconteceu. Isso aí, epistemicamente, está sendo um pressuposto já. Independentemente do que se possa dizer a favor da presença dessa característica em nossa prática, um de seus efeitos é claro. Os indivíduos que são cognitivamente mais sensíveis a fatos para os quais ainda não foram desenvolvidos recursos conceituais adequados, por exemplo, alguém que viveu muito antes de Freud e é sensível a fatos sobre repressão, ou alguém que viveu no século XIX e é sensível a fatos sobre assédio sexual, descobrirão que as manifestações de suas sensibilidades cognitivas únicas não são consideradas conhecimento. Assim, esses mesmos indivíduos não receberão a mesma autoridade ou credibilidade que outros indivíduos, mesmo quando estes últimos forem menos sensíveis cognitivamente à gama de fatos em questão. Trabalhos recentes em epistemologia feminista nos ajudaram a compreender a abrangência desse fenômeno e suas variedades. Ver a discussão seminal sobre a injustiça epistêmica de Miranda Fricker e o desenvolvimento dessa abordagem em Dodson. Ok, então, esse último caso aqui é bem interessante, gente. Quando uma pessoa, né, passa por uma experiência, né, e é sensível a essa experiência, mas não tem conceito adequado para nomear, vamos dizer, para abranger, colocar em palavras essa experiência. Né? E aí, essa pessoa, ela vai ter menos credibilidade do que alguém que tem o conceito. A pessoa que, por exemplo, passou por uma experiência de assédio sexual, mas não sabia conceitualizar isso, não sabia colocar isso em palavras, vai ter menos crédito do que, por exemplo, uma pessoa que não passou pelo assédio, mas consegue conceitualizar isso, consegue ter a palavra, ter o conceito para... Aqui eu estou tomando como sinônimos, né? A gente pode distinguir os dois, mas palavra e conceito para abarcar, para nomear, né, a experiência dela. Mas a experiência, por si só, ela ocorreu, né? A pessoa foi sensível a isso. E se a gente não considera que isso é cognitivamente relevante, a gente está tirando o crédito dessa pessoa, vamos dizer, está excluindo ela socialmente, está cometendo uma injustiça com ela, porque já pressupomos que a gente tem que ter conceitos para as nossas experiências, né? Tem que ter conceitos para você ser cognitivamente bem-sucedido, atingir o sucesso cognitivo. Então, acho que, de forma geral, é um pouco isso, né? Aí tem os casos ali, né? Uma pessoa que viveu no século XIX e ainda não tinha palavra para descrever um assédio sexual. Acho que ainda hoje, não precisa voltar ao século XIX, mas pessoas passam por isso, não tem conceito, às vezes, não tem consciência do que está acontecendo, né, que já existem palavras adequadas para nomear isso,
Mas ela sabe que tem alguma coisa errada, ela está sendo sensível àquilo. Né? Passar a palavra para vocês agora. A gente tem essa questão com o próprio idioma. Eu sei que aqui está muito voltado para o campo linguístico também no texto. A palavra saudade não existe em outros idiomas. Então, existe a forma de explicar. Obviamente, pessoas de outra parte do mundo sentem saudade, não é porque eles não usam essa palavra da forma que a gente usa que não existe o sentimento, por exemplo, né? E tem outras, tem um livro, putz, esqueci o nome, porque eu não tenho ele ainda, eu tô doida para comprar e não lembro o nome, que traz palavras de outros idiomas e de outras culturas para o português, explicando sentimentos que eu pensei que eu nunca tinha. E eu falei, nossa, como que você sabia, sabe? Então, é muito justificável isso do que você acabou de falar, trazer, assim. Eu estava pensando, vamos ver se eu entendi, assim, né? Existem questões de justiça epistêmica ou de dotação de credibilidade que estariam relacionadas ao quanto uma pessoa ou um grupo incorporou certos conceitos capazes de tornar aquelas injustiças uma coisa transparente, uma coisa compreensível de maneira explícita, né? Então, assim, você sabe o que é explicitamente, ou seja, você sabe falar sobre isso, mas muitas vezes você sabe o que é, mas não necessariamente explicitamente. E aí, aquele que sabe o que é, mas não sabe muito bem dizer o que é, esse teria uma posição, digamos assim, né, de menor credência, aí, né, de menor confiança ou de menor consideração. Né? Na hora que a gente estava lendo isso agora, eu lembrei do... Que bobagem, eu lembrei um reality show, gente. O Big Brother. Que as pessoas diziam assim, né? Que tinha uma mulher lá que era a Solange, né? Olha aí, Juliane, coisa engraçada. A mulher ganhou um apelido de Iarnuou, porque há 20 anos ela cantou, né, uma música e virou um meme, um dos primeiros memes. Era a Solange Iarnuou, sofreu vários tipos de violência ali racial, né? Vários, né? Na época dela, lá do programa, ela ficou com sequelas mesmo ali, né? Psicológicas e emocionais das violências que ela sofreu, né? Isso aí ainda estava presente, muito forte. Mas aí, na hora da discussão, ela elevava a voz, e aí ela dizia assim, poxa, quando eu quero falar, eu não sou considerada, eu sou taxada como agressiva, entendeu? E o pior, nas redes sociais, as pessoas diziam assim, olha, a Ana Paula, que é assim uma mulher que teve formação, que teve educação, né, e que tem uma familiaridade com certos grupos assim, né, de discussão, né, de pautas sociais, que ela teria um letramento racial que permitiria a Ana Paula compreender o problema de maneira que mereceria mais crédito do que a própria Sol. Então, assim, isso estava sendo repetido o tempo todo, que a própria Solange, entendeu? Então, assim, já imaginou? Eu acho que, não sei se esse caso ilustra o problema aqui, mas, assim, uma pessoa que sabe do problema, como um saber que, Oséias, ela sabe, ela tem o saber que, ela não tem ainda o saber
como uma familiaridade, como uma coisa que ela sentiu na própria pele. Talvez não tenha, né? Há quem diga que tem, mas talvez não tenha, entendeu? Mas aquela que viveu a coisa na própria pele não tem o lugar como aquela que, tipo assim, teria o alfabeto da coisa, a gramática, ela tem a gramática do problema, entendeu? E aí depois um outro participante que quis usar essa gramática do problema foi taxado como, como é que é? Tá, eles usam uma expressão que é assim, como se a pessoa estivesse usando a pauta de uma maneira fora do contexto, entendeu? Ou seja, mais uma vez, no caso eu estou falando agora do terceiro personagem que foi o Babu. O Babu começou a usar, ele tem esse alfabeto, né? Então ele começou a usar termos como branquitude, como ele usou uma expressão chamada fenótipo, né, para falar que existe uma série de características que são acumuladas e que levam alguém a merecer crédito, enquanto outra acaba sendo, né, julgada de uma maneira mais impiedosa. Ele estava comparando, no caso da Ana Paula, a Carol Conká, né, que também tinha uma postura provocativa e tal, mas que foi julgada de uma maneira cruel, enquanto a outra, que não corresponde a um certo fenótipo, ela teria uma aceitação maior, uma flexibilidade maior ali, né, uma certa... Eu não vou falar a palavra impunidade, mas é mais ou menos dentro desse espectro, né? Tipo assim, que aquelas ações elas são permitidas para aquele tipo de pessoa com aquele tipo de aparência, enquanto para aquelas pessoas que têm uma aparência ou outra, isso já é julgado de uma maneira mais dura, né? E aí ele foi considerado alguém que estava militando errado, que estava... Tem uma expressão lá que eles também usam, entendeu? Então, assim, aí eu tava pensando sobre isso, né? E aí um outro problema, que é um outro lado do problema, pessoal, é assim, quando nós temos, digamos assim, nós temos as palavras e os valores, uma compreensão profunda sobre eles, e nós imputamos ao passado ou a outras regiões do globo, né, uma compreensão que nós temos do que é o injusto e que aqueles grupos não tinham. Um exemplo seria assim, tipo, você vê aí nas redes sociais, tem o pessoal junta um francês, um brasileiro, um angolano e um chinês para conversar. E a forma como o chinês fala do trabalho é quase que um fetiche. Tipo assim, ele diz assim, nós trabalhamos no 7x0, né? Tipo, eles têm assim, entendeu? E aí nós já teríamos outra ideia. Não, eles trabalham análogo à escravidão. Nós temos uma certa ideia do que é o justo e tal, e a gente, né, aquelas pessoas. Aí eu lembro, no caso da minha própria bisavó. A minha bisavó, ela trabalhava aqui no Ceará, numa indústria, que era uma indústria têxtil, porque o Ceará era produtor de algodão, e o marido dela, né, foi trabalhar nas estradas que os ingleses construíam para poder escoar, né, a produção de algodão. E esse marido dela acabou ficando por essas estradas e ela ficou cuidando dos filhos, trabalhando na fábrica, né? Então, assim, e aí, quando ela conheceu o segundo marido dela, a única coisa que ela pediu foi: eu só quero uma coisa, você tem que me tirar da fábrica, você tem que me dar uma condição de vida que me permita não precisar. Ela vai trabalhar, no acordo não é que ela ia ficar sem fazer nada, ela continuou fazendo as coisas dela lá, né? Porque afinal era uma jornada dupla ou tripla para ela, entendeu? Ela só queria se libertar de uma das jornadas, que era do trabalho lá na indústria, lá na fábrica, entendeu? E aí, assim, como é que nós
a gente tem uma certa compreensão do que é viver bem, do que é o justo e tal, e tal, e tal, mas para ela, durante muito tempo, a fábrica foi o que permitiu que ela sustentasse a si mesma e aos filhos, entendeu? Tipo, a fábrica ali, ela é, claro, uma ponta de exploração, mas também era uma ponta de oportunidade, porque a realidade ali, qual era a realidade ali no caso, né? No litoral do Ceará, né? Era uma economia que se baseava em parte na pesca e em outra parte desses frutos de um comércio internacional, de um comércio exterior, que escoava o algodão para a produção fabril têxtil, entendeu? Então, assim, de certo modo, ela trabalhava na ponta da economia, né? Trabalhar na fábrica era meio que melhor do que trabalhar no extrativismo pesqueiro, entendeu? Então, assim, às vezes a gente acaba, assim, às vezes a gente descontextualiza, a gente tem que compreender o contexto daquelas pessoas, do que é para elas o sentido de oportunidade, o sentido de realização, porque nós olhamos de uma certa distância, a gente diz assim, não, isso aí é só exploração, isso aí é só injusto, e é injusto, mas até que ponto a nossa ideia de justiça, injustiça também está vinculada às nossas condições materiais ocidentais, nossas condições materiais do século XXI, entendendo? As nossas condições... Vocês estão pegando mais ou menos, né? Então, assim, são dois lados do mesmo problema. O primeiro lado é a falta de uma certa gramática que te permitiria reconhecer certas injustiças, e o segundo problema é a possibilidade de que certa gramática mate o contexto. Entendeu? O que é que vocês acham? Eu amo como você usa gramática para colocar, para tentar exprimir uma ideia. Como que eu vejo? Estrutura, ordem. A gramática é mais ou menos o resumo. Eu não tenho uma gramática aqui. Nenhuma. Que vergonha. Mas digamos que a gramática é o físico. Gente, se a gente se estender no horário, vocês me cortem, tá? Eu tô com medinho de me estender aqui. Mas, digamos assim, a gramática é o físico. É bom que isso aqui abre. Tá, a gramática é o físico. Vou tentar exprimir para vocês. Dentro da neurociência, por exemplo, a gramática seria o cérebro, o físico do cérebro. Dentro, o conteúdo seria a nossa mente, daquilo que a gente pensa. E a compreensão é a consciência olhando para a mente, vendo os nossos pensamentos. Caraca, eu não sei por que eu estou trazendo isso aqui, mas vendo os nossos pensamentos e compreendendo. Eu vou usar, eu tenho um baralho de tarô aqui, então, digamos assim, é a minha gramática. Vou usar o meu baralho de tarô como se fosse a minha gramática. O físico, a caixinha é a gramática, o que está dentro são os meus pensamentos, né? E a carta, sabe? Digamos isso aqui, ó, você está vendo, isso aqui é um lago, tá? Você não compreende porque você não tem a estrutura necessária para compreender coisas. Então, quando você traz a gramática, eu entendo assim, não tem a ordem ainda, não tem o concreto necessário para entender determinadas coisas. E aí sim, quando você traz a fala do racismo, né? Pessoas negras são racistas, gente. Pessoas negras que sentem o racismo conseguem reproduzir o racismo, porque é estrutural. Aí é na gramática, é internalizar esses conceitos. Aí, quando você usa o exemplo do Babu, por exemplo, eu não estou acompanhando o BBB por motivos tempo, mas, enfim, não deslegitimo quem assiste, é cultural, é interessante, tá? Assistam sim, aquela galera que fica, tipo, pregando, que só perda de tempo. Gente, alguma hora a gente precisa perder um tempo também, né? Então, enfim, e aí que o Babu traz todas essas referências estruturais, né, do fenótipo, qual é outro que ele fala, da branquitude e tudo mais. Então, assim, não se espera, né? Não se espera que uma pessoa que sofre o racismo seja racista, entende? Não se espera isso.
Tá, falei disso. Muito legal, Marcelo, você trazer a picture, a imagem da sua avó no Ceará. Eu conheço o Ceará, eu morei no Ceará por uns 8 meses, 8, 9 meses. Conheço o seu estado. Amo, amo. Tô com muita saudade de castanha de caju. Daí, tá. É muito bom trazer essas imagens concretas, porque a gente, às vezes, começa a viver no mundo da lua. A gente parece que desumaniza mesmo, sabe? Não entende o passado, o lugar em que se chega. Quando eu vou me expandir, digamos assim, quando eu vou viajar, quando eu vou aprender um idioma novo, whatever, qualquer coisa assim, eu procuro entender o passado também. A gente precisa. Por que, que os políticos querem que a gente não lecione mais história? Porque é poderoso, sabe? As pessoas não entendem o poder da filosofia, do pensamento, o poder da história, de entender e não querer fazer se repetir, sabe? Então, assim, quando você fala da gramática, que aí, na minha cabeça, eu lembro do livro, gramática e tudo mais, eu vejo como a estrutura, a forma, a ordem, e isso é o que eu mais prego para dentro de mim, não sei como externar ainda, que é o quê? A educação é importante. Ela liberta, ela constrói caminhos, ela abre portas, todo mundo sabe. Aqui, a gente está aqui para isso, né? Mas as pessoas, eu acredito que os educadores, eles não sacaram a ideia de instigar o seu aluno a entender por que ele precisa estudar. Então, quando a recorrência das perguntas, por que eu estou estudando fórmula de Bhaskara se eu não vou usar isso na vida? Eu, hoje, a minha idade, não vou falar, gente. Na minha idade, quando eu não tenho raciocínio lógico, eu volto a pensar por que eu não aprendi a tabuada, entende? Então, assim, é o básico do funcionamento humano. Enfim, é isso. Não vou me estender. Juliane, essa ideia aí, eu usei a expressão gramática, né, mas eu estava falando assim, de um certo vocabulário, né, que acho que é o que está sendo colocado aqui, né, que favoreceria uma certa tomada de consciência. Então, assim, às vezes a pessoa, ela sabe, não, ela sofre, mas ela não consegue tornar explícito, né, aquilo que ela sofre, né. Assim, a gramática, não estava falando no sentido de uma gramática normativa, mas assim, a gente pode entender mais ou menos isso. Existe gramática aí no sentido de uma estrutura ou de uma certa forma como as coisas se organizam, né? Então, você tem, quer dizer, você fala e aquilo que você fala já possui uma gramática, né? Aí o pessoal coloca lá na área de gramática descritiva, né? Entendo, entendi. E você, às vezes, você não é muito consciente da ordem que está por trás daquilo que você diz, né? Mas você fala, você organiza as coisas de uma certa forma, entendendo? E nem sempre você é consciente disso, mas aquilo que você diz, sendo consciente ou não, possui uma certa ordem, entendendo? Então, assim, quando a gente fala aqui de gramática, a gente está falando assim também de não somente que você tem uma certa ordem por trás do seu discurso, mas que você é consciente, né? Consciente dessa ordem que está estruturando o seu discurso. Então, a gente está falando aqui, vamos supor, de uma injustiça, né? Então, assim, existem grupos que se aprofundam na compreensão dessas injustiças e que acabam desenvolvendo um certo vocabulário, uma certa forma de organizar a compreensão daqueles problemas com certas distinções, e algumas dessas distinções são muito sutis, e às vezes são até acadêmicas mesmo, entendendo? E claro que quando isso chega na discussão mais ampla, é possível que algum desses termos seja compreendido de uma maneira, por assim dizer, rebaixada, ou de uma maneira vulgarizada. Né? Um exemplo, o termo lugar de fala. Né? Existe uma discussão bem interessante na epistemologia
que é sobre o ponto de vista, né? A ideia de que o teu conhecimento ele é um conhecimento situado, ele se refere a uma certa circunstância, a um certo contexto, a uma certa perspectiva. Só que isso chegou no debate, digamos assim, mais vulgarizado, como lugar de fala, né? A expressão lugar de fala, que muitas vezes ela é incompreendida. Então, existe muito risco, assim, de às vezes você tem certas distinções sutis que na discussão comum não são muito bem compreendidas, são até às vezes mal compreendidas ou distorcidas, entendendo? Mas tudo isso faz parte de um esforço que aquelas pessoas têm de compreender o problema, né? O problema pelo qual elas estão passando, entendendo? Então, aqui, o que está, de certo modo, eu acho que aqui tem uma discussão que é assim, as pessoas que compreendem certas distinções, que dominam certos conceitos, elas acabam sendo colocadas numa posição de legitimidade e de credibilidade, às vezes à frente de pessoas que sofreram os mesmos problemas, sofreram aqueles problemas, sofreram às vezes até de uma maneira mais, com a maior incidência, mas que elas não têm ainda esses conceitos bem apreendidos, né? Faz sentido o que eu estou dizendo? Tipo assim, tem pessoas que dominaram a maneira de falar sobre o problema e tem pessoas que viveram o problema. E às vezes as pessoas que viveram o problema, elas às vezes não têm chance de serem ouvidas, né? Da mesma maneira que as pessoas que dominam o discurso. Então, é uma certa disposição que a sociedade atual tem de colocar o discurso na frente, talvez ali da própria vivência, né? Da própria experiência, entendendo? E o que acaba dando espaço para muitos problemas do tipo hipocrisia, problemas do tipo manipulação de certos signos e bandeiras para, né, para fins de promoção individual, entendendo? Você usou esse termo lugar de fala, que é da Djamila Ribeiro, né? E eu estava vendo uma entrevista que ela estava dando, eu não sei se é um lançamento do novo livro dela, mas ela fala sobre essa questão de como as pessoas passaram a usar de forma errônea essa expressão de lugar de fala, e ela trouxe, reafirmou, reverberou, assim, daquilo que a gente já sabia que era dela, né? Dela falando, gente, não é porque essa pessoa passou por essa injustiça social, whatever, que outras pessoas não possam estar falando sobre isso também. Entende? Imagina se todo psicólogo tem que passar por todas as dores dos seus pacientes. Não, sabe? É interessante o conhecimento. Fez eu lembrar, quando eu fiz terapia, eu tive uma psicóloga que ela foi para o deserto para poder entender o que é escassez, porque ela não estava conseguindo entender aquele paciente que tinha um problema que passou por essa injustiça social da fome. Então, ela não estava conseguindo se conectar e ela foi lá se colocar neste lugar para isso. Mas não necessariamente. Eu concordo, você não está viajando, Marcelo, nessa questão do discurso virantes. E o texto, basicamente, eu vejo pelo não contrário, assim, ele está legitimizando aquele que estuda, aquele que pesquisa, aquele que se interessa e falando assim, oi, você não precisa ter passado por isso, você não precisa ser negro para estar falando sobre racismo, você não precisa ser mulher para estar falando sobre o feminismo, você também pode estar falando, porque o mundo passou a ser bipolar, né? Um ou outro. É muito. Eu comentei isso em algum artigo, que falando assim, artigo. Não artigo acadêmico, tá? Artigo geral. Enfim, estou usando o próprio texto para não poder me cair aqui no próprio ato discursivo. Mas o mundo não precisaria ser um ou outro. Deveria ser um e outro.
sempre, sabe? Eu sou eu, mulher, você e homem. Você pode falar da minha luta, eu posso falar da sua luta, entendeu? Sem excluir o outro da conversa. Eu acredito que as conversas deveriam se encaminhar mais, assim, nesse sentido. Oséias, eu acho que talvez até uma distinção, pegando aqui também Juliane, na próxima sessão nós vamos ver os tipos de conhecimento, né? E dentre esses tipos de conhecimento, a gente vai distinguir o conhecimento no sentido aí proposicional, né? E o conhecimento por familiaridade, né? E esse conhecimento proposicional, ele seria aquilo que me permite transmitir, né? Transmitir, né? Eu consigo, nós, no conhecimento proposicional, a gente tem uma certa esfera de transmissão, né? De uma coisa para o outro. É muito mais difícil a gente pensar que eu sou capaz de transmitir, por exemplo, a minha vivência para você, né? Eu não sou. Talvez eu sou capaz de falar sobre isso, né? E aí é um grau distinto, né? Mas aí também tem discussões envolvendo esses dois tipos de conhecimento. Vai ter autor que vai dizer que no final todo conhecimento ele é conhecimento de familiaridade, e vai ter autor que vai dizer que na verdade o único conhecimento que importa no final das contas é o proposicional, né? Mas enfim, existem várias discussões aí dentro aí desse espectro, né? Mas aqui me parece que no problema específico sobre a injustiça epistêmica, me parece assim que esse conhecimento por familiaridade, né, ele por si só, ele não consegue ascender a uma consideração se ele não se transformar, né, em algo que se explicita, né, discursivamente, com conceitos ali bem delineados, para que eles possam ser avaliados e julgados. Enquanto ele está nesse nível apenas de vivência, parece que ele não tem sequer pretensão de receber crédito ou confiança. Foi assim que você entendeu, Zé? Enfim, não sei, mas eu acho que talvez aqui nesse contexto essa distinção talvez cumprisse algum papel aí, né? Legal, já engancho ali na próxima discussão, né? Eu acho que tem bastante coisa a ver, assim, que vocês falaram sobre as experiências, né, e sobre o conhecimento proporcional, que pode ser posto em palavras, em proposições. Isso já dá um link com o próximo ponto ali, próxima sessão. Vai ser interessante, gente. Eu acho que agora a gente começa a penetrar num mundo em que nós temos mais familiaridade, né? Usando o conceito já. A gente já está mais habituado. Então, dentro da filosofia, falar sobre análise do conhecimento, falar sobre tipos de conhecimento. Então, já estamos mais no nosso território, não precisa passar por aqueles perrengues que a gente passou aí na sessão 1. Então, a sessão 1 a gente sofreu bastante, porque justamente traz essas linhas contemporâneas de pensamento dentro da epistemologia, né, os problemas, as correntes filosóficas que a gente não tinha nenhum contato. E agora, essa parte aqui finalizou, então, com a discussão sobre injustiça epistêmica, né? Eu acho que foi muito interessante, foi muito legal. Todos os exemplos que vocês trouxeram ali, né? O caso da... mas não sabia que existia uma palavra para isso, né? Como a Juliane mencionou, né? Então, os casos do Big Brother ali, né? Que uma pessoa tem o vocabulário e a outra não tem, embora a outra tenha experiências, e a pessoa que tem vocabulário às vezes não tem tanta experiência. Então, tudo isso, todos esses ambientes epistêmicos, a gente pode chamar desse modo, eles podem gerar injustiças epistêmicas, né? Você pode tá credibilizando mais uma pessoa do que outra. Então, tudo isso é também campo epistemológico de estudo, né? Em pouco do que o
o texto traz aqui para nós é mostrar que existem esses estudos dentro da epistemologia também, não é só a crença verdadeira e justificada, né, o estudo do conhecimento. É só fazer uma propaganda aqui, gente, esse é o livro da Miranda Fricker, tá? Se vocês se interessam por injustiça epistêmica, eu recomendo muito lerem esse livro, tá? É um livro seminal, a partir dele, muita discussão nesse campo aí foi feita. Tá? Então, ali é o livro de 2007, que cita aqui no texto, e tem muita gente, por exemplo, ali da UFSC, que estuda, né, pessoal, no mundo inteiro aí, tem vários lugares que estudam a Frick e os desenvolvimentos dessa área aí da epistemologia que a gente acabou de ver um pouquinho, tá? Então, caso vocês tenham interesse, a gente, de repente, até né, futuramente, dá para estudar um pouquinho mais. Então é isso, gente. Vocês, como é que ficamos para a próxima semana? Vocês gostariam de mudar um horário? Durante as noites, na semana, eu não posso, tá? Porque eu tenho aula à noite, eu leciono à noite, mas tem uma noite que é a sexta-feira, eu estou mais livre. Assim. Não sei como é que é para vocês. Marcelo mencionou essa possibilidade, né? Eu acho que o sábado, assim, talvez abarque mais pessoas. Só que aí teria que mudar o horário, talvez, né? Porque fica corrido para o Marcelo no sábado, parece que fica corrido para a Juliane também. O que vocês acham? Para mim, eu conversei com o meu professor, acabou que essa semana eu já tinha alguns compromissos, a gente não trocou o horário, mas semana que vem eu já consigo atender, se vocês não tiverem esse horário também. Se for mudar, eu peço que mude para um pouco mais tarde, talvez. E se mudar para o sábado um pouco mais tarde, Marcelo, fica bom para você também? Eu acho que melhor ali, né? Umas 4, 4h30, talvez fique umas 4, né? 4 horas. Porque às vezes tem eventos, né? Aniversário, essas coisas, né? Eles começam às 6, 6 e pouco, 7. Se ficar às 4, dá tempo de eu tomar pelo menos um café entre um grupo de estudos e outro, né? Sim. Para mim, gente, também o que é complicado é ficar sentado, sabe, por 4 ou 5 horas seguidas ali, entendendo? Eu sou o contrário do CDF. Vida de estudante. Eu sou o contrário, assim, já tenho 40 anos, não tenho condição de ficar. Aqui, ó, é tudo essa cadeira. Eu tenho esse quarto aqui, ó, tem um frigobar bem ali, assim, a minha vida eu nem saio. Tem vezes que eu vou na cozinha na minha cadeira, de tanto frio. Eu sou o contrário, eu gosto de ficar sentada. Eu sento com as costas, normalmente, assim, eu sento, entendendo? Eu sento todo. Normalmente eu sento com as costas, né? O meu jeito de sentar é quase deitado, assim, no sofá e tal. E outra coisa também é a questão da vista, né? Dos olhos, assim, né? Eu fico 2 horas, 2 horas e pouco olhando para a tela de um celular em um grupo de estudos. Depois eu fico o mesmo tempo na tela do computador e às vezes eu sinto assim uma certa fadiga assim nos olhos, né? Assim, chego e fico meio, né? Mas eu acho que é isso. Se for umas 4 horas, a gente consegue aí, né? A gente consegue, porque fica o melhor para todo mundo, para o maior número de participantes, né? Para mim, tranquilo também. Que bom. Então a gente fica meio combinado para as 4 horas do sábado que vem, né? Só avisar o pessoal no grupo depois. Aí a gente já fica assim. Obrigado, gente. Vocês participaram bastante, ajudaram muito aqui, né? Demais. Não ficou um monólogo, né? Obrigado pela participação de vocês. Então a gente se encontra no sábado que vem. Um abraço. Fiquem bem. Até. Tchau, tchau. Tchau.